Olá, queridos irmãos, queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Marcos, o Evangelho dos Milagres, uma série original IBCT. Nesta oportunidade, vocês poderão estar sendo encaminhados conosco através deste estudo e poderem aprender um pouco mais sobre o primeiro evangelho que foi escrito. O meu nome é Luiz Washington de Oliveira. Eu sou membro da Igreja Batista Central de Taguatinga, do DF, e sou professor da EBD. Este é o 20º episódio desta série e vai abordar os versículos de 21 a 24 e de 35 a 43 do capítulo 5 do Evangelho de Marcos. A título de informação, esclarecemos que, é claro, além da Bíblia, que é o mais importante, foi de extrema valia na elaboração desse estudo as consultas feitas aos comentários expositivos de Marcos, de Hernandes Dias Lopes e também de Graham R. Osborne, bem como as citações feitas no decorrer destes mesmos comentários expositivos. Antes de iniciarmos propriamente, vamos buscar ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus, Pai querido, Pai de infinita misericórdia, nós louvamos, engrandecemos, exaltamos o teu santo nome, porque o teu evangelho se faz presente entre nós. E por meio dele, por meio da fé em Jesus, por meio do arrependimento, nós temos sido alvos da tua graça e de tão grande salvação. Abençoe a tantos quantos estão nos ouvindo, nos acompanhando em algum momento. Abençoe-os de uma forma que eles possam entender profundamente os grandes ensinamentos que o Senhor Jesus nos traz através da explanação das mensagens contidas no seu Evangelho. Muito obrigado por isso, Senhor. Abençoa-nos a todos. Isso nós te pedimos, nós te encarecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como já disse, este episódio que abordaremos, ele inicia com os versículos de 21 a 24, aos quais nós vamos ter a oportunidade de ler nesse momento. Diz-nos assim, a partir do 21, capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, impõe as suas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Esses são os primeiros versículos que falam sobre a abordagem de um homem que foi até Jesus e cujo nome era Jairo. Queridos, ao percorrermos todo o contexto deste texto, verificamos que o Senhor Jesus é a esperança dos desesperançados. A esperança dos desesperançados. E aí podemos atentar para uma importante lição. Se ao longo de nossa existência, em algum momento, em algum tempo de nossa existência, aos nossos olhos humanos, as expectativas não forem favoráveis diante das adversidades e nos frustrarmos e por vezes até perdermos as nossas esperanças,
se recorrermos ao Senhor Jesus, a esperança dos desesperançados, sendo da sua vontade, porque, afinal, lidamos com um Deus soberano e não com um Deus marionete, se ele intervier, o que for necessário e o que for suficiente e até mesmo o que for impossível aos nossos olhos humanos acontecerá, se tornará realidade. Nós podemos constatar isso nesse contexto. Em capítulo 4, de 35 a 41, ele repreende o mar, ele repreende o vento e diz: aquieta-se, aquiete-se, acalme-se. Isto ele o faz quando os discípulos estavam desesperados, quase a perecer. No capítulo 5, nos primeiros 20 versículos, ele liberta um possesso de demônios, rejeitado pela sua família e pela sociedade, e, portanto, sem nenhuma esperança, e o faz um missionário na sua própria terra. Já no capítulo 5, de 25 a 34, ele cura uma mulher com um fluxo de sangue havia 12 anos, após serem esgotados todos os seus recursos, inclusive a sua própria esperança. Na continuidade desta jornada, aqui, agora, nós vamos ver que não nos prenderemos exatamente à cura da filha do chefe da sinagoga, como ele a pediu. Porque em meio ao caminho, chega a notícia que faz Jairo empalidecer e perder toda a sua esperança. A sua filha acabara de falecer. Mas Jesus, a esperança dos desesperançados, lhe diz, no versículo 36, parte B: não tenha medo, tão somente creia. Por quê? Porque ele tem poder também sobre a morte. Ele tem poder sobre o mar, o vento, ele liberta demônios, ele liberta pessoas possessas de demônios, ele cura uma mulher com fluxo de sangue e ele também tem poder sobre a morte. Então, estamos falando de Jesus, a esperança dos desesperançados. E, a princípio, percebemos que vemos um homem importante, Jairo, o chefe da sinagoga, indo a Jesus, levando a sua causa desesperadoras. É o que está nesses primeiros versículos de 21 a 24. E nisto podemos perceber claramente o seguinte: o desespero de Jairo, o desespero de Jairo o leva até a Jesus com um senso de urgência, de muita urgência. Versículo 23 diz assim: e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem, por favor, impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e viva. Urgente porque era sua filha, e sua filha única, segundo nos relata Lucas 8,42, de 12 anos, às portas de sua iniciação na vida adulta, às portas de um cerimonial da cultura judaica denominado de Bat Mitzvah. Se fosse um menino, aos 13 anos seria o Bar Mitzvah. Então, aquela menina estava à morte. E na iminência também de interromper a própria descendência de Jairo, porque não há notícias de que ele tinha um outro filho. O fato é que, igualmente, com uma mulher de fluxo de sangue, como já vimos anteriormente, ele já esgotara todos os recursos humanos à procura de sua cura. Não os recursos financeiros, porque estes ele os tinha, mas todas as formas de busca para a cura de sua filha. Por isso, ao procurar o mestre, o faz com um grande senso de urgência.
E nós devemos louvar a Deus, queridos, porque quando estamos passando por dificuldades, né? Quando estamos em meio a grandes problemas, nós devemos nos lembrar da palavra de Deus. Ela nos ensina, Paulo nos ensina em tudo, deis graças. E também Tiago nos ensina que nós devemos nos sentir bastante alegres quando passarmos por grandes provações. Então, o que podemos aprender é que benditos somos quando as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas necessidades nos conduzem aos pés de Jesus. Amém, queridos? O desespero de Jairo o leva a Jesus com um grande senso de urgência e o desespero de Jairo também o levou a transpor barreiras para ir até a Jesus. A primeira barreira foi a de sua posição. Por ser chefe da sinagoga, era o líder da comunidade, pois nela, aos sábados, os judeus se reuniam para lerem o livro da lei, os salmos, os profetas, para ouvirem as explanações sobre o texto lido, para aprender e também para ensinar aos seus filhos o caminho que conduzia ao Senhor. Além desses serviços aos sábados, além desses serviços religiosos, Jairo também estava à frente do tribunal e da escola, que funcionavam na sinagoga ao longo da semana. Isso o tornava um dos homens mais importantes e respeitados da comunidade. No entanto, a enfermidade e o sofrimento batem à porta dos ricos e também dos influentes. Ciente desta dura realidade pela qual ele passava, ele despoja-se da sua posição e prostra-se aos pés de Jesus, porque ele cria na suficiência do seu poder. Mas ele não só enfrentou a barreira da sua posição, a segunda barreira foi a da oposição. Os líderes religiosos viam a Jesus como uma ameaça à religião judaica e, por isso, os escribas e os fariseus, em acordo com os herodianos, aí mesmo no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 6, já premeditavam há algum tempo em tirar a vida de Jesus. Jairo, então, ao dirigir-se a Jesus, precisou romper com o medo da crítica ou até mesmo da represália dos líderes religiosos. Queridos, o desespero de Jairo também o levou a prostrar-se diante de Jesus. Neste ato, diante de seu desespero, ressaltamos 3 aspectos que caracterizam esta atitude de Jairo. Jairo humilha-se. Ele quando ele vai ao encontro de Jesus e se prostra aos seus pés, ele humilha-se diante de Jesus. Ele reconhece que estava diante de alguém superior a ele, superior aos demais líderes judaicos, superior à sinagoga, ao templo. Ele reconhece a superioridade de Jesus e, por isso, nada exige, simplesmente pede com humildade. Ele se humilha. Ele se curva diante do Mestre e não procura tirar proveito da sua posição. Diz-nos o comentarista John Henry Byrne. Ele nos traz uma assertiva que nós devemos levar em grande consideração. Ele diz assim: não há lugar na terra mais alto que aos pés de Jesus. Amém, queridos? Jairo, ele humilha-se diante de Jesus. Jairo também clama com perseverança diante de Jesus. Ele não apenas suplica, mas o faz com insistência, com bastante insistência. Versículo 22 nos diz: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga,
chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e, versículo 23, lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as suas mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Então, ele tem uma causa e está muito disposto a não desistir dela. Ele clama, então, com perseverança. Mas ele também clama com fé diante de Jesus. Ele não demonstra nenhuma dúvida. Há em sua fala a certeza, a convicção plena de que Jesus tem poder para curar a sua filha. Ele crê com firmeza que Jesus pode restaurar a saúde de sua única filha. Bem, diante de tudo isso, diante de Jairo ir até a Jesus levando a sua causa desesperadora, o que nós vemos agora o mestre fazer? Jesus vai com Jairo, levando esperança ao seu desespero. É o que está nos versículos seguintes, de 35 a 43, que os abordaremos paulatinamente à medida que prosseguirmos essa explanação. E é interessante nós percebermos o seguinte: é tão gratificante que nós percebermos a atenção que o Senhor, Jesus, dispensa a Jairo e, por via de consequência, a todos nós, sem acepção de pessoas, em qualquer tempo, pois os seus atributos, tanto naquele momento, quando ele esteve aqui entre nós, quanto nos dias de hoje, não mudam. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, não é? Assim nos informa, nos registra Hebreus, a carta de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Ele foi, Jairo, a Jesus, derramou-se diante dele e falou-lhe sobre a sua desesperança. E agora é Jesus quem caminha com ele em meio à multidão. Glórias ao nosso Pai Celestial, ao nosso Salvador, o Senhor Jesus. Jesus, versículo 24, Jesus foi com ele e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Então, daqui para frente, nós vamos ressaltar 6 verdades de cunho consolador, com as quais o Senhor Jesus trata todos aqueles que vão a ele e o convidam para que ele seja o seu permanente companheiro de caminhada terrena. São 6 verdades. Vamos à primeira. A primeira diz assim: quando Jesus vai conosco, podemos ter a certeza de que ele se importa com a nossa dor. Amém? Quando Jesus vai conosco, podemos ter a certeza de que ele se importa com a nossa dor. É só o convidarmos e termos a convicção de que ele irá conosco porque ele se importa com todos nós. Não é demais nos lembrarmos que, não há muito tempo, ele empreendera uma viagem por um mar tempestuoso até a região dos Gadarenos. Para o quê? Porque ele sabia que lá existia uma pessoa, ele se importava com aquela pessoa e existia no seu coração o desejo de envolver-se, importar-se com a dor que aquela pessoa estava passando. Não é? Ele era um homem considerado pelos seus como um louco, mas na verdade possesso de espíritos imundos. E ele foi até ele e o deixou em pleno gozo do seu mais perfeito juízo. Nos assim diz Marcos 5,15. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Jesus sempre se importa comigo, querido, com você,
com todos nós, com todas as pessoas. Não é? E agora, em razão desse seu tão grande amor, ele caminha com Jairo, comprimido pela multidão, para ir até a sua casa. Contudo, em meio ao trajeto, ele também se importa com uma mulher. Porque senão ele negaria a si próprio, ele se importa com todas. Então, em meio àquele trajeto, ele se importa com a mulher, que não era rica e influente como ele, como Jairo. Pelo contrário, era uma anônima para libertá-la do seu mal. Jesus se importa com cada um de nós. Então, tenhamos em nosso coração esta convicção. Nossas causas tocam-lhe o coração. É só colocarmos diante dele. Amém? Warren Wiersbe nos lembra 3 expressões de Jesus neste relato da ressurreição da filha de Jairo, que devem merecer uma reflexão toda cuidadosa de nossa parte. São 3 expressões, 3 frases que Jesus vai pronunciar nesse trajeto. A primeira delas é uma expressão de fé. Essa expressão está lá no capítulo 5, versículo 36, parte B. Diz assim: não tenha medo, tão somente creia. Lembram-se de quando ele disse isso? Ele estava atendendo a mulher quando chegam emissários da casa de Jairo e lhe trazem uma notícia avassaladora. Para Jairo e para qualquer um de nós, queridos, era muito fácil crer em Jesus, ou é muito mais fácil crer em Jesus enquanto a sua filha estava viva. Nossa filha possa estar viva, mas agora a notícia que ele tanto evitava chegou e causou-lhe um grande impacto. Quando os momentos de nossa vida fogem ao nosso controle, quando a desesperança bate à porta do nosso coração, somos gente, somos humanos e somos até mesmo levados a desistir de crer. Mas Cristo consola-nos. A esperança dos desesperançados, Cristo Jesus, consola-nos quando nos diz: não temas, crê somente. Amém? Essa é uma expressão de fé, digna de registro, de ser a todo tempo lembrada por cada um de nós. A outra expressão é uma expressão de esperança. Ele, no versículo 39 do capítulo 5, parte B, ele expressa-se da seguinte forma, é uma expressão de esperança. Diz assim: a criança não está morta, mas dorme. Acerca disso, precisamos até agora aproveitarmos a oportunidade e nos aprofundarmos um pouco mais sobre a questão da morte, que todos sabemos que um dia vai nos acontecer. Vai acontecer com um dos nossos queridos. E nós precisamos nos lembrar que o Senhor Jesus, que na palavra de Deus já existe tudo devidamente explicado para que não percamos a nossa esperança. É claro, enquanto houver vida à esperança, nós queremos ter os nossos entes queridos juntos de nós. Mas se porventura a morte chegar, saibamos encará-la com um outro posicionamento, porque Cristo já venceu a morte na cruz do Calvário. Nos lembremos dos ensinamentos da palavra. Lá na palavra, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 26, nós encontramos a seguinte expressão: assim como o corpo sem espírito está morto. Para os cristãos, a morte é como um sono para o corpo, quando o espírito sai dele e vai habitar com o Senhor. O cristão, quando morre, o espírito sai do corpo,
o corpo então dorme e o espírito vai habitar com o Senhor. Quem nos diz isso? A palavra. É Paulo quem nos diz lá na 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. E habitar com o Senhor, e não só habitar com o Senhor Deus, Pai, mas estar com Cristo, o Filho, conforme nos relata o mesmo Paulo na carta aos Filipenses, capítulo 1, nos versículos de 20 a 23. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados, nos diz Paulo. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. E mais ainda, sobre a morte podemos aprender que não é a alma que dorme, mas é o corpo que aguarda a ressurreição na segunda vinda de Cristo, conforme nos relata a Paulo em 1 de Coríntios, capítulo 15, versículos de 51 a 58. É um texto longo, mas é um texto bastante abençoador, que nos traz esperança nesses momentos tão difíceis que vivemos quando enfrentamos a morte, a nossa própria morte ou a morte de um ente querido. Diz-nos assim, a partir do versículo 58, eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos, se estivermos vivos, transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Então, queridos, além daquela expressão de fé e essa expressão de esperança, a criança não está morta, mas dorme, há uma terceira e última expressão que se faz digno de ser ventilada, de ser registrada, de ser comentada entre nós. É a expressão que Jesus diz para aquela menina. É uma expressão de poder. Ele diz assim, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Está lá no versículo 41, parte B. Ao chegar à casa de Jairo, Jesus deparou-se com os pranteadores profissionais, que eram parte da cultura da época, e também com a incredulidade e até mesmo o deboche de parte dos presentes, quando disse, então entrou e lhes disse, por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta,
mas dorme. Mas Jesus, após proferir esta expressão, né, ele desfaz. Que expressão ele proferiu? Talita cumi. Ao proferir essa expressão de poder, Talita cumi, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Ele que já havia dito àquelas pessoas que estavam ali, que não precisavam de alvoroço, não precisavam de chorar, não precisavam de se lamentar, porque a menina apenas dormia. Então ele profere essa expressão de poder, Talita cumi. Ele, ao fazer isso, toda descrença e dúvidas foram dizimadas, afastadas, pois a menina não só levantou-se do leito de morte, como também levantou-se curada da enfermidade que a havia levada à morte. Amém? Então, queridos, ressaltamos, já fizemos já ressaltamos uma primeira expressão de cunho consolador que Jesus proferiu ao longo desse episódio da ressurreição da filha de Jairo. Essa expressão, ela diz assim: quando Jesus vai conosco, podemos ter a certeza de que ele se importa com a nossa dor. Agora vamos à segunda verdade de cunho consolador com a qual o Senhor Jesus trata todos aqueles que vão a ele e o convidam para que ele seja o seu permanente companheiro de caminhada terrena. Quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Amém? Adolf Pohl, um comentarista bíblico, diz o seguinte sobre este episódio: enquanto a mulher hemorrágica recebia graça, o pai da menina moribunda vivia o inferno. Quem de nós, queridos, não se sentiria profundamente aflito diante de uma situação em que exigia tamanha urgência? Mas o mestre estava tratando tanto da mulher do fluxo de sangue, como também estava tratando de Jairo. Quantas vezes, queridos, não achamos que Deus está tardando, que Jesus está atrasado, mas nada apanha Jesus de surpresa. Os imprevistos humanos, como já dissemos, não podem frustrar os propósitos divinos. Quando Deus parece que está tardando, é porque certamente está envolvido na realização de algo melhor e também maior para um dos seus filhos. Ora, ele estava atendendo Jairo, mas ele parou para atender também a mulher. Não é? Então, ele está sempre fazendo algo que é necessário e está dando a devida prevalência, a devida primazia ao que precisa ser feito, não segundo os nossos interesses. Nós entendemos muito bem a aflição de Jairo, mas Jesus, ele nunca chega atrasado. Né? Conforme já dissemos, ele pode estar cuidando de algo para um dos seus filhos, que pode ser nós mesmos, quem sabe eu, quem sabe você. Esta cena me traz à mente uma canção muito linda do grupo Renascer Praise, Plano Melhor. E a letra diz assim: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda, seja feita a sua vontade. Amém? Então, queridos, vamos ressaltar agora a terceira verdade de cunho consolador com a qual Jesus trata todos quantos desejam caminhar ao seu lado. Quando Jesus vai conosco, nós não precisamos temer mais notícias. Capítulo 5, versículo 35, parte B. Sua filha morreu.
Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Mas nós não precisamos temer mais notícias, principalmente essas que chegam de sopetão. Jairo, ao receber essa notícia, sente que tudo ao seu redor desmorona. O mundo desaba sobre sua cabeça. Uma solidão profunda, uma saudade já imensurável começa a abraçar a sua alma. Então, só Jesus o pode acudir com uma expressão de consolo. Não tenha medo, Jairo. Então somente creia. Adolf Pohl, novamente, diz que no Evangelho de Marcos, o Evangelho dos milagres, a fé não resulta dos milagres, mas os milagres vêm da fé. Sim, do milagre da fé, que é tão importante, tão preponderante em nossa vida cristã. Amém? Exatamente quando a fé se torna ridícula aos olhos de tantos, é que ela se torna séria aos olhos do que creem, daqueles que creem. Na hora em que os nossos recursos humanos acabam, Jesus nos encoraja a crer somente, e suas palavras devem ainda ecoar em nossos corações, em todos os momentos. Não tenham medo, tão somente creiam. Amém? A fé genuína ignora os rumores de que não há mais esperança. A nossa esperança está em Jesus. Vamos agora ressaltar a quarta verdade de cunho consolador de Jesus ao longo desse episódio da ressurreição da filha de Jairo. Quando Jesus vai conosco, nós não precisamos nos impressionar com os sinais da morte. Primeiro, a verdade de cunho consolador. Quando Jesus vai conosco, podemos ter a certeza de que ele se importa com a nossa dor. A segunda, quando Jesus vai conosco, os imprevistos humanos não podem frustrar os propósitos divinos. Terceiro, quando Jesus vai conosco, não precisamos temer mais notícias. E agora a quarta, quando Jesus vai conosco, não precisamos nos impressionar com os sinais da morte. Capítulo 5, versículo 39, parte A. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? Por que toda essa movimentação? Porque está existindo sinais de que alguém morreu. Os que estavam ali chorando e lamentando, os que foram informar a Jairo e os próprios pais, Jairo e a sua esposa, os pais da menina, tinham a certeza de que a menina estava morta. Mas nós não precisamos nos impressionar com os sinais da morte. O mestre diz que ela apenas dorme, e já falamos sobre isso. Pois ele não é um médico, ele é o médico dos médicos. Mas ele, naquele momento, não era um médico que certamente atestaria a sua morte. Mas ele era Deus feito homem, que tem poder sobre a vida. Amém? Em certa ocasião, os fariseus, questionando a Jesus sobre a ressurreição, e falando de uma história esdrúxula que eles inventaram no momento de que uma mulher se casou com uma pessoa, e essa pessoa morreu. Então depois, os 7 irmãos casaram-se com ela. Eles perguntavam, nos céus, de quem será o esposo dessa mulher? E Jesus começa a explicar-lhes, dizer-lhes que eles não conheciam a palavra, e cita lá em Lucas, capítulo 20, versículo 37 a 38. Ele cita a seguinte expressão: e que os mortos ressuscitam, já Moisés mostrou no relato da sarça. Quando o Senhor chama, quando ao Senhor, ele, Moisés, chama de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, já mortos. Mas ele expressa-se assim, o Senhor Jesus:
O meu Pai, ele não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para eles, ou melhor, para ele, todos vivem. Amém? É um outro relato de que todos quantos já morreram em Cristo, com Deus, não está morto eternamente, mas está vivo nos céus, está lá em Marcos 9, capítulo 9, versículo 2, quando diz assim: 6 dias depois, episódio da transfiguração, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte onde ficaram a sós. Ali, onde ficaram a sós. Ali, ele, o Senhor Jesus, foi transfigurado diante deles. E versículo 4. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Amém? Então, como já dissemos, quando Jesus vai conosco, nós não precisamos nos impressionar com os sinais da morte. E a sexta e última verdade de cunho consolador que Jesus tem para com todos nós que caminhamos ao seu lado, que o temos convidado para ser o nosso companheiro de caminhada terrena. Quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra. Quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra. Os mensageiros que foram a Jairo, todos quantos estavam em sua casa, ele próprio e sua esposa, imaginavam que a morte era o fim da linha. A situação era irremediável. Jesus pôde até encorajar a fé de Jairo quando os mensageiros chegaram ao lhe dizer com amor: não temas, Jairo, então somente creia. Mas a morte, para todos eles, era inevitável e patente. Mesmo crendo em Jesus, por isso o havia procurado, a fé de Jairo não era suficiente. Nem a de Jairo, nem a de sua esposa, nem dos pranteadores, nem daqueles informantes, nem de todos quantos estavam ali. Eles não eram capazes de crerem, né? A fé deles não era suficiente, a fé deles não era tamanha. Ele e todos os demais, Jairo e todos os demais, precisaria passar por uma experiência inovadora ao lado do Senhor Jesus, o Senhor da vida, para, ao contrário, experimentar que com ele, com Jesus, a morte não tem a última palavra. Somente com a sua voz de autoridade, ele se impõe à morte. Diante da voz onipotente do Filho de Deus, a morte dobra os seus joelhos e, vencida, prostra-se diante do Criador. Nos dias de hoje, queridos, ele dá vida aos que estão mortos em seus delitos e pecados. Ele arranca os seres humanos presos às drogas, no fundo de uma prisão, na lama da imoralidade, imersos na corrupção, em meio a uma família destroçada. Ele levanta todos e os restaura por completo, dando-lhes vida abundante em Cristo Jesus, porque ele é o autor da vida. Amém? E agora vamos à sexta verdade de cunho consolador. A quinta, que eu acho que indevidamente a designei como sexta, nos disse: quando Jesus vai conosco, a morte não tem a última palavra. E a sexta e última, aí sim, quando Jesus vai conosco, o choro da morte é transformado na alegria da vida. Não é assim que percebemos quando participamos de alguns funerais de pessoas que morreram com Cristo? Há saudades, porque um ente tão querido se afastou, não está mais conosco, mas há alegria. O choro da morte é transformado na alegria da vida. Versículo 42 diz-nos assim: imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos.
Marcos registra que imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar. A ressurreição restaurou não só a sua vida, como também a sua saúde. O milagre foi completo. A certeza da morte diante do Senhor da vida se desfez por completo e a alegria que se instalou em todos foi indizível, inenarrável. Concluímos que, de fato, o Senhor Jesus é a esperança dos desesperançados. Ele mostrou isso para o homem que não podia ser subjugado, o demoniado gadareno, lá nos versículos de 1 a 20 do capítulo 5. Ele mostrou isso para a mulher que não podia ser curada, no mesmo capítulo 5, do versículos 25 a 34. E ele mostrou isso para o pai, que recebeu a informação de que não poderia mais ter a companhia de sua única filha. Amém? Jairo, coloquemos em todos os nossos dias as nossas causas diante de Jesus, pois ele caminha com cada um de nós nesse tempo presente. Ele não nos abandonou, ele está conosco. Isto é, ele está conosco hoje e sempre. Ele transforma as nossas desesperanças em celebrações de grande alegria. Louvado e engrandecido os nossos corações possam proclamar: seja o Senhor Jesus nossa eterna esperança. Amém? Muito obrigado pela atenção de vocês. Oremos. Deus querido, que essas verdades se fixem em nossos corações, porque elas falam da vida e da morte, como vivermos e como vencermos a morte. Que o Senhor, para tanto, nos abençoe, nos capacite e nos torne, ó Deus, prontos para sermos seus filhos, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Salvador. Em Cristo Jesus te oramos, ó Pai Celeste. Amém. Amém. Obrigado, queridos, pela atenção. Até outra vez.